Olá, alunos de Físico-Química 2. E aí, estão conseguindo acompanhar tudo direitinho? Tenho certeza que vocês estão tirando isso de cor. Tá fácil. Afinal de contas, né, para quem viu Físico-Química 1, que eu acho que é bem mais pesado, interpretar Físico-Química 2 não é tão complicado assim. Na aula de hoje, então, a gente vai dar sequência ao capítulo 7 do livro do Atkins, com as propriedades das soluções, né? Uma vez que a gente está vendo as misturas, especificamente mistura de líquidos, que não reagem entre si, a gente tem que entender que determinadas propriedades das soluções vão ser afetadas diretamente quando eu tenho essa mistura acontecendo. E eu vou estudar, então, as propriedades, levando em consideração que elas são soluções ideais. E depois a gente vai extrapolar isso para entender o que são as propriedades das soluções reais, certo? E, em especial, nós vamos ver um conjunto de propriedades que a gente chama de propriedades coligativas, que estão relacionadas ao conjunto, então, de soluto e solvente. Dessa forma, a gente vai fechar a parte de soluções, onde eu tenho substâncias diferentes sendo misturadas e não reagindo. Tudo bem? A gente já entendeu o conceito de soluções ideais, né, para mistura de líquidos. São aquelas soluções onde as interações entre soluto e solvente são as mínimas possíveis, como no caso dos gases, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem que a energia livre de Gibbs da mistura desses dois líquidos é o meu potencial químico. E é exatamente da mesma maneira que a gente estudou o caso da mistura de gases, certo? E aí, então, o que ajuda a gente a entender essa mistura de líquidos é a entropia da minha mistura, que é dada por essa equação, né? Variação da entropia da mistura é igual a menos o número de mol vezes a constante dos gases, que multiplica a fração molar de A, ln da fração molar de A, mais fração molar de B, ln da fração molar de B. Essa equação aqui é muito parecida com a equação dos gases, certo? Dos gases ideais, onde eu troco aqui a pressão parcial pela fração molar quando eu estou trabalhando com líquidos. A força motriz, né, o que faz com que essa mistura aconteça é justamente o aumento da entropia. Por quê? Porque quando eu aumento a entropia, obrigatoriamente eu diminuo a energia livre de Gibbs do meu sistema, certo? E essa mistura, né, que causa esse aumento da entropia é provocada justamente pelas moléculas diferentes que vão entrar em contato. Uma vez que eu estou num sistema onde não vai acontecer reação química, não vai ter quebra de ligação, nem formação de ligação, eu tenho então que a outra propriedade importante da termodinâmica, que é a entalpia, vai ser nula, uma vez que a entalpia a gente sabe que é a medida da energia gasta para se quebrar ligação química ou para se fazer uma ligação química entre átomos. Então, quando a gente olha para a nossa mistura de líquidos, a gente vai, né, sempre comparar com a mistura de gases, porque o sistema de mistura de gases é o mais simples que a gente tem, né? Só que, né, num gás perfeito, não existem interações entre as moléculas. A gente diz que as moléculas estão tão afastadas que não existe aquelas forças intermoleculares. Já nas soluções, a gente não pode fazer essa mesma colocação. A gente tem que tomar muito cuidado nessa hora, porque a gente vai minimizar essas forças, mas elas existem. Por quê? Porque as minhas moléculas estão próximas o suficiente para isso. Então, como é que a gente faz para minimizar? A gente leva o nosso conceito da seguinte forma: a gente diz que as interações entre solvente e soluto, a partir de agora A é solvente para a gente, B é soluto, tá bom? Conceito de solvente e soluto, vocês sabem, né? Não preciso explicar que solvente é o que está em maior concentração, soluto é o que está em menor concentração, não, né? Tá, então tá bom. Então, as interações do tipo AB
na minha solução. Então, interações entre as moléculas do solvente e do soluto na minha solução são iguais, têm a mesma intensidade de força, certo? Do que as interações solvente-solvente e as interações soluto-soluto quando eu tinha esses líquidos puros. Essa é a maior aproximação que eu posso fazer com relação às forças intermoleculares do meu sistema de mistura, tá? As soluções reais, por outro lado, são constituídas por partículas cujas interações do tipo AB e BB são todas completamente diferentes. Então, interações do tipo solvente-solvente, interações das moléculas solvente-soluto e as interações do tipo soluto-soluto são todas com intensidades diferentes para soluções reais. Então, a aproximação que a gente faz para os líquidos é chamar todas elas de forças iguais. E quando a gente for estudar o caso das soluções reais, a gente vai levar em consideração que elas não são tão iguais assim. Outro conceito bem importante que a gente tem quando se trata de soluções é que eu posso sim ter uma variação de entalpia grande no meu sistema, mesmo que eu não tenha uma reação química acontecendo. Isso se dá porque determinados líquidos não se misturam. Então, a variação de entropia vai ser extremamente desfavorável, né? Por quê? Porque eu vou ter uma organização das moléculas. Que organização? Elas não vão estar dispersas no volume todo de forma aleatória, mas eu vou ter duas fases separadas. Estão vendo aqui, ó? Tá vendo? Aqui eu tenho uma fase, aqui eu tenho outra fase. Isso daqui é o ordenamento do sistema. E o que é a entropia média? A entropia média é a desordem do meu sistema. Quanto maior a desordem, menor a energia livre de Gibbs, que é o que a gente quer. Então, nesse caso aqui, a minha mistura causa um ordenamento. E aí, então, a variação de entropia do meu sistema vai ser desfavorável. A energia livre de Gibbs, então, da minha mistura vai ser positiva e não negativa. Eu não vou ter um abaixamento dessa energia livre de Gibbs, mas sim um aumento dela. E a separação entre os líquidos, então, passa a ser o processo espontâneo dentro do sistema. E aí, então, eu digo que esses líquidos são imissíveis, mas eles podem ser também parcialmente miscíveis, quando eu tenho soluções que são possíveis de serem obtidas apenas numa certa faixa de concentração de soluto em contato com o meu solvente. Se eu passo disso, eu formo as duas fases. Então, vejam que eu tenho três possibilidades de solução. Eu tenho as soluções miscíveis, immiscíveis e parcialmente miscíveis. E eu olho para essas soluções e sei qual é qual, olhando para a energia livre de Gibbs e olhando para a entropia do meu sistema. As principais propriedades que são afetadas pela presença de soluto no solvente são as propriedades que a gente conhece como propriedades coligativas. A elevação do ponto de ebulição, que a gente conhece como elevação ebulioscópica, o abaixamento do ponto de congelamento ou abaixamento crioscópico e a pressão osmótica são todas provocadas pela presença do soluto no solvente. Essas alterações na minha solução acontecem porque eu tenho interação das moléculas do soluto com as moléculas do solvente. Se as minhas soluções forem muito diluídas, então essas propriedades vão depender só do número de partículas do soluto na presença do meu solvente. E elas são propriedades que vão independer, então, do tipo de molécula que eu estou colocando ali, do tipo de partícula que eu estou colocando ali. Então, eu posso ter um soluto
que seja um cátion, que seja um ânion, né? E eu vou colocar dentro da minha solução. Eu posso ter uma molécula com baixa polaridade, uma molécula com alta polaridade. Eu posso ter um composto, né, dentro, como soluto. E isso não vai ter relevância nenhuma se eu tiver nas soluções diluídas, bem diluídas. Por quê? Independente da natureza, se ele tem carga, se ele não tem, se ele é uma molécula grande, se ele é uma molécula pequena, independente de que tipo de partícula eu estou colocando como soluto, o que vai me chamar a atenção, o que vai fazer com que essas propriedades aqui variem, são única e exclusivamente o número dessas partículas que eu vou colocar lá. Por isso, então, essas propriedades são denominadas propriedades coligativas, que dependem do conjunto e não do indivíduo, não do tipo de partícula, mas sim do número de partículas que eu estou colocando dentro da minha solução. Quando eu coloco, então, o soluto em contato com o solvente, eu faço com que o potencial químico do solvente diminua. Isso acontece porque eu tenho a alteração daquela propriedade, certo? Então, todas as propriedades coligativas provêm, então, da diminuição desse potencial químico. E ela é provocada única e exclusivamente pela presença do soluto, independente de que soluto seja esse, certo? A redução, então, faz com que o potencial químico do solvente passe, então, de potencial padrão químico, né, de A para potencial padrão químico de A mais RT-LN de XA, fração molar de A. Como essa fração molar não é 1, é menor do que 1, porque agora, né, fração molar de A mais fração molar de B é igual a 1. Então, Ln aqui vai ser um valor negativo. Então, esse sinal de positivo aqui, quando eu fizer esse cálculo, vai ser negativo. Então, eu tenho uma diminuição no número total aqui, né? Potencial químico de A passa a ser o potencial químico padrão de A menos RT e esse valor aqui de Ln, certo? Então, quando o meu soluto está presente, eu tenho uma diminuição do meu potencial químico, mostrado exatamente pela equação que a gente tem aqui da energia livre de Gibbs. A primeira das propriedades que a gente vai ver é a elevação ebulioscópica. A gente estuda a elevação ebulioscópica levando em consideração o gráfico do potencial químico em função da temperatura. Se a gente tivesse com uma substância pura, a gente teria aqui o gráfico do sólido, do líquido e do vapor, certo? E o que chama mais atenção para a gente quando a gente está falando de ebulição, né, é o equilíbrio entre o vapor do solvente e o solvente da solução a 1 atm. A gente fala 1 atm para poder manter a coisa padrão, né? E a gente está olhando, então, a transição de fase entre o vapor que vai ser gerado pela ebulição e o solvente na solução. A gente está olhando lá para aquela interface. Se eu olho para essa linha aqui do líquido puro, ela tem uma determinada altura e ela tem um determinado ponto em que ela encontra com o sólido e um determinado ponto em que ela encontra com o líquido. Esse ponto aqui é a temperatura de ebulição. Esse aqui é a temperatura de congelamento ou a temperatura de solidificação, certo? Muito bem. Então, aqui eu tenho meu líquido puro. Quando eu adiciono um soluto nesse solvente, eu já falei para vocês nos slides passados que
a gente tem um abaixamento do potencial químico do solvente com a presença do soluto. Um abaixamento significa que essa linha toda aqui vai descer, ela vai passar a ser aqui, certo? Ela vai passar a estar aqui. E o que acontece quando essa linha se desloca para potenciais mais baixos? Olha o que acontece com a linha aqui da temperatura. Ela se desloca um pouquinho daqui para cá, certo? Ó, né, se eu traçar aqui uma linha, ó, certo? Eu vou traçar só um pedacinho dela aqui. Eu tenho uma outra linha aqui. E essa variação aqui é o que a gente chama de elevação ebulioscópica. Por que elevação? Porque eu estou aumentando o valor da minha temperatura de ebulição. Em função de quê? Em função da presença do soluto, da presença da fração molar XB do soluto no solvente. Isso gera um aumento, então, do ponto de ebulição normal, que passa de T estrela, certo? Para T estrela mais ΔT. Que ΔT? Esse ΔT aqui. Esse ΔT aqui, certo? Então, ΔT, ele é dado por K, que é a constante ebulioscópica, certo? Vezes a fração molar de B. K pode ser calculado, então, como R T estrela dividido por ΔH de vaporização da minha solução. Vejam, então, que olhando para a equação que a gente está trabalhando, ela não faz referência nenhuma à identidade do soluto. Ela não pede nenhuma propriedade do soluto. Ela só trabalha com as propriedades do solvente, certo? Então, vejam que tanto faz o tipo de soluto que eu estou colocando. O que importa é só a fração molar, a quantidade de soluto que eu estou colocando para poder fazer a minha solução. Então, a elevação ebulioscópica, olhando nesse sentido, é uma propriedade coligativa. Por quê? Porque não depende da identidade do meu soluto, não depende das características físico-químicas do meu soluto, só da sua fração molar. O valor de ΔT, então, depende das propriedades do solvente, não do soluto. E as maiores elevações vão acontecer quando os solventes estiverem em ponto de ebulição mais alto. Por quê? Se eu tenho um ponto de ebulição mais alto, esse ponto daqui, ó, de encontro dessas duas linhas, vai acontecer em temperaturas mais elevadas. Acontecer em temperaturas mais elevadas quando eu tenho a inserção do soluto na solução, eu tenho o abaixamento dessa linha do potencial químico em função da temperatura. E aí, esse segundo ponto vai acontecer mais adiante. Portanto, maiores elevações ebulioscópicas vão acontecer com solventes que têm um ponto de ebulição mais elevado. Vejam que, de novo, quem manda é o solvente, não o soluto. E aí eu posso readequar aquela nossa equação para essa daqui, onde eu tenho variação da temperatura, ΔT, é igual a constante ebulioscópica, que está relacionado com o solvente, e a molaridade de B, que é relacionado com a fração molar, certo? Então, esse Bzinho aqui é a molaridade do soluto. E se eu aplicar essa equação, eu tenho, então, o cálculo de quanto o meu ponto de ebulição vai aumentar na sua temperatura. E a gente faz exatamente o mesmo raciocínio para o abaixamento crioscópico, certo? No ponto de congelamento, então, os potenciais químicos de A nas duas fases, sólida e líquida, são iguais. A única diferença que eu vou ter quando eu for estudar o abaixamento crioscópico é que o aparecimento do potencial químico do sólido puro vai estar no lugar do potencial químico do vapor puro que a gente estava estudando,
certo? Então, quando eu tenho uma solução diluída, a fração molar vai ser proporcional à molalidade, de novo, do soluto, P, e é comum, então, a gente escrever a equação nesse formato. ΔT é igual a KF, que é a constante crioscópica, vezes a molalidade de B. Vejam que até a equação é muito parecida, muda só a constante. E então, a gente pode falar de solubilidade. Solubilidade é a capacidade que um solvente tem de assimilar um soluto na sua estrutura, certo? Então, um soluto normalmente sólido, um pó, certo? Pode ser cristalino ou amorfo, pode ser um sólido que tenha propriedades de moléculas polares ou não polares. Eu tenho um sólido, certo? Esse sólido vai entrar em contato com o meu solvente. O meu solvente líquido, o meu soluto sólido. Ocorre então a dissolução até que aconteça uma solução saturada. Vocês lembram? Solução não saturada, saturada, supersaturada? Então, a gente está falando de uma solução que vai chegar até o seu ponto de saturamento, certo? A saturação, então, é um estado de equilíbrio, certo? Onde eu tenho que o soluto não dissolvido está em equilíbrio com o soluto dissolvido. A solução saturada, então, tem o potencial químico do soluto sólido puro, representado por μB estrela, entre parênteses, S de sólido, certo? Então, potencial químico B do meu soluto, certo? No estado sólido. E é igual, então, ao potencial químico do soluto em solução. Vejam que agora eu estou trabalhando com os potenciais químicos dos solutos, sólido e em solução, certo? Como esse último é dado por essa equação, eu posso calcular por aqui, Ln da fração molar de B é o ΔH de fusão dividido por R, certo? Por que eu tenho agora que levar em consideração a entalpia? Porque eu estou quebrando ligações de Van der Waals quando eu estou passando do estado sólido para o estado líquido. Então, eu tenho que levar em consideração ΔH, certo? E aí, então, eu tenho a temperatura estrela, a temperatura dele sólido e a temperatura dele líquido. Tudo bem? E aí, então, a gente chega no conceito de osmose, certo? Osmose, então, no grego, quer dizer empurrão, né? Eu vou passar uma substância por um gradiente de concentração, certo? Então, é a passagem espontânea, vejam que tem que ser espontânea, de um solvente puro para uma solução que está separada dele por uma membrana semipermeável. Aqui está a membrana semipermeável, aqui eu tenho, então, a minha solução, o meu solvente puro, e aqui eu tenho a minha solução, certo? A pressão osmótica, representada pela letra grega π, é a pressão que deve ser aplicada à solução para impedir, vejam que a gente trabalha com impedimento, certo? Para impedir a passagem do solvente através da membrana semipermeável. Por quê? O que seria o normal? O normal seria que isso tudo aqui se misturasse e entrasse em equilíbrio, certo? Então, se eu exerço uma pressão aqui, eu estou impedindo que o fluxo seja daqui para cá. Eu estou forçando que o fluxo seja nesse sentido, do mais concentrado para o menos concentrado, certo? A análise termodinâmica, então, da osmose, vai se basear nessa igualdade do potencial químico do solvente dos dois lados da membrana. Ele continua sendo igual, certo? Para soluções muito diluídas, a pressão osmótica vai ser dada, então, pela equação que a gente conhece como equação de Van 't Hoff, que é π, pressão osmótica, igual a concentração do meu soluto, que multiplica RT.
Mas a gente sabe que a gente não trabalha com soluções ideais, né? Nós não vivemos no mundo ideal, crianças, que o negócio é bem diferente. E quando eu não estou trabalhando numa solução ideal, onde o solvente segue a lei de Raul, eu tenho que fazer uma adaptação. Essa adaptação começa, então, pela minha equação do potencial químico. Então, o potencial químico do solvente é igual ao potencial químico potencial químico padrão do meu solvente mais RT ln de AA. O que é esse A minúsculo? É um conceito novo que a gente vai colocar, o conceito de atividade do solvente e atividade do soluto. Em especial, a atividade do solvente é muito importante para a gente. Mas, professor, o que é essa atividade? A atividade de A, a atividade do meu solvente, é o que a gente chama de fração molar eficaz. Como assim? A gente não trabalha com a fugacidade? Fugacidade é a pressão eficaz do gás saindo por um orifício, certo? Muito bem. A fração molar eficaz é o quão eficaz aquele meu solvente é na solvatação do meu soluto. Essa é a melhor forma que eu tenho de explicar para vocês. Pode não ser a mais precisa, tá? Mas é a forma com que eu consigo entender. E a gente tem como calcular essa atividade, certo? Então, a atividade do solvente é dada pela pressão parcial de A dividido pela pressão padrão de A. Essa equação aqui, ela me diz muito mais sobre a capacidade de alteração que o meu solvente tem com relação à minha solução. Ela trabalha melhor a possibilidade de solvatação do meu solvente com relação ao meu soluto. E aí, se a gente observar aquela equação, a gente tem que, quanto menor a concentração do soluto, né, mais a fração molar de A vai tender a 1. E aí, portanto, eu tenho que a atividade do solvente vai ficar cada vez mais próxima ao valor da fração molar do meu solvente. Quanto mais próximo de 1, quanto mais próximo do solvente puro eu estiver, portanto, quanto menor a concentração do meu soluto. Já no caso dos gases reais, eu não posso falar em atividade, porque eu não estou falando da capacidade de solvatação, né? Eu estou falando de uma outra característica, que é só a característica de mistura deles, choques elásticos, esse tipo de coisa. Então, não cabe falar de atividade do solvente, mas a gente usa um outro conceito, que é o conceito de coeficiente de atividade, que a gente representa pela letra gama. Ele é calculado da seguinte forma: a atividade do solvente é igual ao coeficiente da atividade do solvente vezes a fração molar do meu solvente. Por que eu uso isso? Porque aí eu posso trabalhar em qualquer temperatura e qualquer pressão, desde que elas sejam altas e eu esteja falando de gases. E aí, então, o meu potencial químico do solvente é modificado para potencial químico do solvente igual a potencial químico padrão do solvente, mais RT ln de XA mais ln da fração molar de A, que sai dessa equação aqui. Tudo bem? Quando eu paro de olhar para a atividade do solvente e passo a olhar a atividade do soluto, eu começo a ter um problema na definição dos coeficientes de atividade e dos estados padrões dos solutos. Por quê? Porque eles tendem para um comportamento ideal nas soluções diluídas, certo? Então, se eu olhar aqui, eles vão tender para essa linha e não para a linha real, certo? Então, quando eu tenho, principalmente aqui, quando eu estou nas regiões de fração molar do soluto muito baixas. Então, quando mais eu tenho a fração molar
do meu soluto tendendo a 0 e não tendendo a 1, eu tenho um comportamento da minha solução mais parecido com a lei de Henry, mais parecido com o ideal. Se eu tenho, então, um comportamento do meu soluto seguindo a lei de Henry, eu tenho, então, que a pressão de vapor desse soluto pode ser dada pela equação da pressão de B igual a uma constante B vezes a fração molar de B, tudo relacionado ao meu soluto. Essa constante KB é uma constante empírica, uma constante que ela é obtida experimentalmente para cada um dos meus solutos frente a cada um dos meus solventes possíveis. O potencial químico, então, do meu soluto vai ser escrito como potencial químico do soluto igual ao potencial padrão do soluto mais ln KB dividido por PB estrela, certo? Nessa nova condição dentro da solução, mais RTLN de XB. Por quê? Porque eu vou usar essa equação aqui embaixo. E aí, os dois parâmetros, KB e PB, são característicos do meu soluto. Então, nós estamos levando em consideração o soluto. Portanto, o segundo termo, né, do membro direito da minha equação pode ser combinado com o primeiro. E aí eu tenho, então, no lado direito da equação anterior, essa combinação podendo ser feita, e aí eu defino o potencial químico em função só da fração molar. Por quê? Porque eu posso trocar isso daqui por fração molar, certo? De novo, eu estou falando ali atrás de solutos ideais, solutos que são trabalhados mediante a lei de Henry. E quando eles são reais? Quando eu levo em consideração que as minhas interações do tipo AA, do tipo AB e do tipo BB são reais, são diferentes entre si. Aí eu tenho que, para o soluto, a gente vai escrever a atividade do soluto no lugar da fração molar do soluto, igualzinho a gente fez com o solvente. E a gente tem o potencial químico do soluto, é o potencial padrão do soluto, mais RT/ln da atividade do soluto. E a atividade é dada exatamente da mesma forma, PB dividido por KB. E, mais ainda, se eu estiver no estado gasoso, ao invés de usar a atividade, eu uso o coeficiente de atividade, que é dado pela atividade do soluto, igual ao coeficiente de atividade do soluto, vezes a fração molar do soluto. E com isso, a gente consegue fechar todas as principais propriedades das minhas soluções, onde eu não tenho reações químicas acontecendo. Com isso, pessoal, a gente fecha o capítulo 7 do livro do Atkins, falando sobre essas misturas onde eu não tenho reações químicas, onde a minha entalpia, de uma forma geral, é nula, a não ser quando eu estou falando de mudanças de estado muito específicas e de potencial de solvatação acontecendo, onde eu estou quebrando ligações de Van der Waals do estado sólido para ir para o líquido, por exemplo. Fechado isso, a gente vai entrar no próximo capítulo, que vamos agora levar em consideração essas misturas onde as reações químicas podem começar a acontecer. Então, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho, façam a lista de exercício, façam os resumos do capítulo, porque é isso que vai garantir que vocês vão ter uma melhor fixação da matéria e, com isso, possam ir melhor na nossa avaliação. E vejo vocês na nossa próxima aula.